Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Dizem que em tempo de quaresma os mal-assombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma Maldita. A maldição da mula sem cabeça. Lá em Xique-Xique, na Bahia, há um certo tempo passado, um jovem padre teve um encontro com a maldita mula sem cabeça. Padre Giovanni estava aperreado. Já fazia 2 noites que ele não dormia direito. Pedia a Deus que ela não aparecesse. Cada som na rua lhe trazia um arrepio no corpo. Chovia muito aquela madrugada, e aquele aguaceiro estava parecendo mais um presságio de um mal que estava por surgir. O relógio parecia acelerar igual às batidas do seu coração. Suava tanto que mais parecia ter tomado um banho naquela chuva lá fora e não ter se enxugado. Como era possível aquela situação? Se perguntava o padre Giovanni. Mas 2 noites atrás, tudo não passava de um leve sonho ruim. Padre Giovanni fechava a igreja após aquela missa de abertura da quaresma. Despachou o sacristão e seguiu para sua casa ao lado da igreja. Sentia que um mal terrível estava a caminho. Seu sermão da missa daquela noite tinha sido sobre o endemoniado de Gadara. Era um sermão tanto macabro, apesar do tema ser sobre perdão. A verdade é que tinha deixado um ar pesado nos fiéis. Já eram as 10 da noite. De repente, começou a ouvir passos lá fora. O coração acelerou. Padre Giovanni ficou em silêncio. Esperou alguém bater na porta, mas não viu nada, além do som de alguém se mexendo bem à frente da sua porta. A casa do padre era um pequeno quadrado e a única divisão que tinha era a do banheiro. Um vulto apareceu na janela. Padre Giovanni quase cai no chão pelo susto. Era um sujeito estranho e mal encarado. Padre Giovanni já o conhecia. Era o vaqueiro Adonias, da fazenda Belo Horizonte. Seu padre, me desculpe as horas da visita, mas é que lhe trago a encomenda, falou o vaqueiro. Padre Giovanni pegou um envelope das mãos do vaqueiro e esperou 1 minuto antes de abrir para que o vaqueiro fosse embora. Mas como o homem permaneceu no lugar, ele perguntou: "Tem resposta?" "Tem sim, senhor padre", falou Adonias, que continuou a aguardar. O padre abriu nervoso o envelope e logo correu à vista pelas palavras. Algo na carta que o padre Giovanni leu lhe fez estremecer. Depois da leitura, o padre deu um suspiro fundo e começou a escrever no verso da mesma carta a resposta. Vez ou outra, parava de escrever, pensando longe, e respirava fundo antes de voltar a escrever. Em alguns minutos, entregou a resposta ao vaqueiro. "Bença, padre", falou o vaqueiro, já saindo sem esperar pela resposta do padre. Sua desgraça estava concluída. Não tinha como retornar. Aquela noite, sequer ele fechou os olhos. Sentia que havia algo maligno ali. Um cheiro de enxofre tomou todo lugar. Um vulto negro passou de um lado para o outro.
Padre Giovanni sabia bem quem estava ali. Vieste para zombar de mim, não é, demônio? Perguntou o padre, mas sem ninguém responder. Eu sei que estás aí. É época de quaresma e estás livre para me atormentar, disse ele. E assim se passaram aquelas 2 noites de insônia do padre Giovanni, até a noite chuvosa em que o padre estava aterrorizado e o encontramos há pouco. Tomou um banho frio, até mesmo tentando acalmar o corpo. Lá fora, o céu desabava em chuva. Por um momento, ele pensou que talvez aquela chuva impedisse aquele mal de vir. Foi quando viu aquele galope veloz. Parecia um tropel dos infernos naquela madrugada chuvosa. Sentiu a espinha gelar. O galope, enquanto se aproximava, diminuía a velocidade. Logo, parou bem à frente de sua porta. Um relinchar alto e infernal fez o padre estremecer. Alguém batia na porta. O padre seguiu até a porta, tentando ver pela fresta quem estava ali. As batidas se repetiram. Padre Giovanni abriu a porta. Um vulto negro estava bem à sua frente. O padre já estava nervoso ao ver aquela cena. Atrás, um cavalo com uma bela sela aguardava calmamente. O vulto negro entrou na casa, revelando ser alguém encapuzado. O padre rapidamente fechou a porta. Pensava que eu não via, não foi? Disse a voz debaixo do capuz. Esperava que não viesse, disse padre Giovanni. Essa era a minha única chance de poder te ver, disse o encapuzado, se revelando uma linda mulher. Padre Giovanni, ao ver aquele rosto, estremeceu mais uma vez, como se tivesse levado um choque. Não queria me ver? Perguntou ela. Ângela, eu não devia, mas é o que eu mais desejava. Esperava ver, pelo menos, teu lindo rosto, sem ser ao menos nos meus sonhos, disse o padre, vendo a moça sorrir. Eu temia que você não respondesse aquela carta. Não aguentava mais de tanto querer, disse ela, se aproximando dele. Para disfarçar a ansiedade, o padre fez outra pergunta. E o vaqueiro, é de confiança? Sim, Adonias praticamente foi criado pelo meu pai. Não dirá uma palavra sequer. Inclusive, ele me aguarda na encruzilhada para voltarmos à fazenda, disse ela. É isso que você quer mesmo, Ângela? Perguntou o padre Giovanni, demonstrando nervosismo na voz. É o que mais quero, disse ela. E seu marido? Perguntou o padre. Monteiro saiu hoje cedo para levar uma encomenda e, como disse na carta, só volta em 2 dias. Essas 2 noites seremos só eu e você, disse ela. Padre Giovanni ainda estava tremendo quando Ângela se aproximou dele. Não há por que se preocupar, meu amor, disse ela, o beijando. Antes da barra do dia quebrar, foi que Ângela saiu da casa, encapuzada, montou no cavalo e seguiu para a encruzilhada, onde o vaqueiro Adonias a aguardava para voltarem para a fazenda Belo Horizonte. Depois que Ângela partiu, padre Giovanni ficou pensativo. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que tinha se dedicado estava acabado. Anos e anos de uma vida de ordenação sacerdotal e celibato foram por água abaixo. Há alguns meses atrás, na igreja, apareceu aquela bela mulher. Ângela era a esposa do fazendeiro da fazenda Belo Horizonte. Ela tinha prometido voltar na noite seguinte. Padre Giovanni decidiu que não sairia de casa naquele dia. Se sentia sujo e pediria ao sacristão que avisasse a todos que tinha amanhecido indisposto. Sabia que passaria o dia todo apreensivo, como tinha sido o dia anterior. Na noite daquele dia, Ângela se preparava para sair em sua segunda aventura noturna escondida. Colocou as crianças para dormir e as deixou sob os cuidados de Dona Sula, a velha empregada da fazenda. Perto da meia-noite, saiu encapuzada e na porteira, Adonias a esperava. E juntos seguiram.
Quando chegaram na encruzilhada, Adonias percebeu que Ângela estava parada. Logo, ela começou a se debater e caiu do cavalo. Mas quando Adonias foi socorrê-la, percebeu que ela estava se virando num bicho. Foi quando, de repente, o rapaz viu surgir aquela labareda de fogo. Quando Adonias percebeu, estava ardendo em chamas. A mata silenciou naquele início de madrugada. Padre Giovanni aguardava ansiosamente pela amante. Aquelas 2 noites poderiam ser as únicas em que teria a chance de ter aquela bela mulher em seus braços. De repente, se ouviu o som de galope apressado vindo em direção à casinha. Logo, o barulho parou. Padre Giovanni esperou ela bater na porta. Mas nada aconteceu. Já estava angustiado e então abriu a porta. Mas não havia ninguém ali, nem mesmo um cavalo. Será que seus ouvidos e a ansiedade tinham lhe pregado uma peça? Se perguntava ele. De repente, viu surgir aquela criatura diabólica. Era uma burrinha de padre, também chamada de mula sem cabeça. Padre Giovanni percebeu que a lenda de Portugal era mesmo verdade. Ângela tinha sido amaldiçoada por sua culpa, e agora a burrinha vinha para lhe cobrar a sua parte da maldição. Padre Giovanni correu em direção à mata, mas antes que ele chegasse ao meio do caminho, aquele ser demoníaco com a cabeça de fogo lhe apareceu bem na frente. Naquela madrugada, encerraram-se seus pecados de padre junto com sua vida. Lá em Codó, no Maranhão, há um certo tempo passado, André estava furioso com seu patrão, mas acaba invocando uma entidade obscura. André voltava naquela noite para casa muito irritado. Trabalhava na fazenda Bom Sucesso e odiava o patrão. Volta e meia era chamado para a varanda da casa grande para conversarem. O problema era que André não gostava de aceitar as ordens que o delegado Quirino lhe dava. Sempre achava que ele queria lhe humilhar, mas a verdade era o contrário. Delegado Quirino era um homem de bem e respeitador. Sempre ajudava a todos que podia. Por isso, era bem quisto por toda a população. Até Fátima, mulher de André, gostava dele. O problema estava mesmo era com André e se chamava inveja. Mas o problema tinha começado há uns 30 anos. O delegado Quirino e André costumavam brincar juntos na infância. André teve uma vida pobre, mas nada comparada à de seu colega Quirino. Aos 9 anos de idade, o pai de Quirino faleceu, e logo o menino teve de abandonar as brincadeiras e pegar no pesado para que não morresse de fome. Já o pai de André logo lhe ensinou o ofício de vaqueiro, mas só veio pegar mesmo no pesado quando já beirava os 20 anos. Quando os dois amigos se encontravam, André sempre estava a cavalo e Quirino com um carro de mão levando frutas para vender na feira. André sempre se gabava de sua vida boa e de como conquistava as meninas da redondeza. Para Quirino só lhe restava mesmo o trabalho. André não gostava da postura de Quirino, pois ele nunca se abalava com nada. Dizia para Quirino que nunca teria coragem de ser vendedor de feira, porque as moças da cidade iam olhar para ele com desprezo. E se gabava de que nascera para montar cavalo e ser vaqueiro feito seu pai. Mas Quirino não se ofendia e dizia que aquele era um trabalho honrado como outro qualquer e que um dia Deus havia de olhar para ele lá do céu. Essa reação de Quirino causava era mais raiva ainda em André, que nunca demonstrava inveja na frente do amigo. Ele queria sempre, a todo custo, desfazer de Quirino. Mas a vida tem seus caminhos e, como Quirino acreditava, um dia que sua vida ia mudar, acabou acontecendo. Foi quando ele foi trabalhar para um coronel, e esse, gostando muito do seu trabalho, lhe pôs como soldado numa delegacia.
E assim, certo dia, chegou carta de recomendação para ser delegado. Recebeu umas terras para fazer uma delegacia e 2 soldados às suas ordens. Com trabalho, logo ele fez a fazenda Bom Sucesso. Delegado Quirino então começou um negócio de compra e venda de gado e se tornou um dos mais bem-sucedidos fazendeiros da região. Quanto a André, nada tinha mudado. Foi então que ele foi até a fazenda Bom Sucesso em busca de alguma vantagem. Lá, ele foi recebido com um abraço amigo e um trabalho à frente dos outros vaqueiros. Mas André não gostava nada de receber ordens do delegado e fazia as coisas conforme ele mesmo achava melhor. Pensava que o delegado Quirino não tinha condição nenhuma de saber o que era lidar com gado. Só que isso sempre acabava dando prejuízo para o delegado. Da última vez, André deixou um gado numa vargem alegando que ali o pasto era melhor, contrariando as ordens do delegado de trazer para o alto os animais. Acabou que morreram 7 vacas e 4 bezerros. André foi chamado até a Casa Grande, onde teve uma conversa bem séria com o patrão. Como aquela já não era a primeira vez, delegado Quirino teve que retirar o cargo do cabra, colocando ele um pouco abaixo da função. Por isso, naquela noite, ele voltava tão furioso. "Desgraça, isso é uma miséria mesmo", dizia ele furioso enquanto voltava para casa e ficava ali perto da fazenda Bom Sucesso. "Aquela miséria me tirou da função por causa de uns garrotes que não vai nem vem", dizia ele muito irritado, essas coisas e outras piores pelo caminho. De repente, teve a sensação de estar sendo seguido ali na mata. Parou e olhou para os lados, mas nada viu. Chegando em casa, a sua mulher, Fátima, estava à espera. André, a malhada fugiu de novo. Só não saí atrás dela porque já estava escuro e tive medo, disse Fátima, falando da vaquinha que criavam. "Eita, será possível? Mas é uma desgraça por riba da outra", gritou André. "Eita, homem, que bicho te mordeu hoje, hein?" perguntou ela, ao ver que o marido estava muito furioso. "Foi a miséria do Quirino que me tirou da função de líder dos vaqueiros. Uma desgraça daquela que não sabe nada da lida com gado vir com uma dessas." "Homem, diga isso não. Isso só atrai coisa ruim para dentro de casa. Fora que é tempo de quaresma e não é bom dizer essas palavras." André não quis saber e soltou alguns palavrão na cara da mulher e saiu na caça da vaca. Só faltava essa mesmo, essa desgraçada dessa vaca se meter nessa mata logo hoje. Essa miséria, dizia ele, entrando na mata. Logo, ele ouviu o chocalho do animal. A mata estava tranquila e assim era fácil de identificar onde a vaca tinha ido. André procurava, mas nada de encontrar a vaca. "Cadê essa miséria?" falou André, chegando num ponto de onde parecia que o chocalho vinha. Mas quanto mais ele andava, aí é que parecia que o som vinha de mais longe ainda. Enfurecido, André soltava os palavrões mais cabeludos que conhecia. O som do chocalho de repente parou. "Aparece, desgraça! Onde essa miséria se enfiou?" disse ele andando pela mata. "Aparece, miséria!" gritou ele com raiva. "Quando eu pegar essa miserável, eu vou encher de lapada o couro dela", disse ele, muito enfurecido. Foi nessa hora que começou a ouvir de novo o chocalho. E lá na frente, avistou algo se mexendo atrás dos matos. É a miserável. E apressou o passo na direção de onde era possível ver um vulto negro parecido com uma vaca. Mesmo estranhando aquela forma, ele se aproximava cada vez mais. Mas quando chegou no lugar, não havia nada. "Oxe, onde essa vaca foi?" disse ele. Foi quando começou a ouvir de novo o som do chocalho, vindo de outra direção. André não conseguia entender como a vaca podia ter se mexido tão rápido pela mata sem fazer barulho. Um
vulto negro de repente apareceu bem na frente dele. André ficou branco e congelado de susto. Era uma coisa horrível. Então ele correu e chegou em casa botando os bofs para fora. Entrou em casa e nada disse à mulher. Fátima percebeu que o marido tinha entrado, mas fingiu que não tinha visto. Sabia como era o gênio do marido, então pôs os meninos para dormir e também se deitou. André estava muito assustado, mas resolveu não dizer nada à mulher. Não queria demonstrar seu medo a ela. Mais tarde, depois de jantar, saiu um pouco na frente da casa para fumar e pensar naquilo que tinha lhe acontecido. Mas antes que acendesse um cigarro, viu um som de algo na mata se mexendo. Com medo, entrou em casa e fechou a porta. André teve um susto. Um vulto que mais parecia uma sombra enorme apareceu bem na sua frente. "O que é que você quer?" perguntou André, muito assustado. "Foi você que me chamou", disse o vulto. "Eu não chamei ninguém não. A noite toda você chamou pelos meus nomes", falou o vulto se aproximando. "Não, eu não disse nada não", falou André quase chorando. O grito de André acordou todos na casa. Fátima encontrou o marido desmaiado no chão e o pôs na cama. Só quando ele acordou lá de manhã foi que ele contou que tinha recebido a visita da entidade da miséria. Então, a Cuca levou a menina e ninguém ficou sabendo de nada. Os pais procuraram por todo canto, mas ninguém nunca soube que fim levou aquela menina. Dizia seu Pedro, terminando de contar aquele caos mal-assombrado para a filha e para o neto. "Papai, naquele tempo sumir era muito menino, né?" perguntou Amanda. "E após, minha filha? Não tinha uma criança que tivesse coragem de sair sem ser segurando nas mãos do pai ou da mãe", disse o velho. "Eu não acredito mais nessas histórias de Cuca não, vovô. Toda vez que o senhor vem nos visitar, o senhor conta essas mesmas histórias. Eu já sei que isso é só para assustar a criança, para a gente não ficar até tarde na rua. Mas agora eu já tenho 12 anos. Eu não acredito mais nessas histórias não", falou Josué, o neto. "Pois devia ter medo, Josué, principalmente nesses tempos de quaresma. Quaresma não é brincadeira não", disse o avô ao menino. "Eu já tô grande, vô. Não acredito mais nessas coisas não. Aqui, os adolescentes não têm mais medo dessas coisas não", disse Josué sorrindo. "Menino, tu não tem medo porque tu nunca viu nada. Tu tem é sorte. No dia que tu vê, tu nunca mais vai se esquecer", disse seu Pedro. "Eu só acredito vendo", disse o menino. "Que falta de respeito é essa, Josué?" perguntou a mãe ao menino, que continuava a sorrir. "É não, mãe. É que toda vez que o vovô vem, conta essas mesmas histórias", disse o menino, não querendo nem olhar nos olhos do avô. Seu Pedro não disse mais nada e até pareceu ficar meio abatido com o rumo daquela conversa. Gostava muito do neto e principalmente de contar causas para ele. Já fazia uns 5 anos que seu Pedro não visitava a filha e o neto na capital do Maranhão. A última vez que ele tinha visitado, Josué ainda tinha 7 anos. E dessa vez ele tinha se dado uma folga depois do carnaval e prometeu que iria visitar a filha. Depois daquele caos da conversa, seu Pedro foi dormir. "Olha, Josué, eu não gostei do jeito que você falou com o papai hoje não, viu?" falou Amanda. Mãe, foi sem querer", mentiu o menino. "Amanhã você vai me pedir desculpa a ele", disse a mãe decidida e saindo. O menino respondeu que sim, mas estava decidido a não fazer aquilo. "E eu vou lá me desculpar por falar a verdade?", pensava ele, indo se deitar. Josué dormia no último quarto da casa. Ainda não tinha dormido. Ele
não tinha mais paciência para aquelas histórias do avô. Dizia que com 12 anos sentia era vergonha daquilo. Ele não era medroso e muitas vezes até chegava a dormir de janela aberta. Foi quando viu aquele barulho lá fora, que parecia ser no seu quintal. O menino se arrepiou naquela mesma hora. Pensava ser coisa da sua imaginação. Deve ser algum gato pulando ou caçando um rato na lixeira. Ou até mesmo um rato, disse ele para si mesmo, lembrando que outro dia tinha visto um rato enorme correndo pelo seu quintal. Fechou os olhos e tentou dormir, torcendo para o dia amanhecer logo. Mas o barulho continuava lá fora. Parecia algo ciscando no chão. Mas dessa vez estava bem mais perto de sua janela. Josué começou a ficar nervoso. Decidiu se levantar e ir até a janela do seu quarto. Pela brecha da janela, ele viu o quintal enorme e escuro. Devia ser mais ou menos meia-noite. Foi quando tomou um susto. No telhado do vizinho, viu algo feito um vulto negro parado. O menino se arrepiou. Não podia ser verdade, pensava ele. Olhou mais uma vez pela brecha e viu aquilo. Parecia uma pessoa coberta com muitos panos. Não pode ser a Cuca, pensou ele assustado. Josué ficou olhando pela brecha e viu que a figura estava parada no telhado. Em alguns momentos, aquilo chegava a parecer um pano balançando ao vento. O menino correu até o quarto da mãe. "Mãe", sussurrava Josué, balançando a mãe. "Que foi, menino?" disse a mãe. "Tem alguma coisa lá no telhado do vizinho", falou Josué. "Tem o quê, menino?" perguntou ela, querendo voltar a dormir. "Eu não sei não, mãe. Eu vi uma zoada lá fora e quando fui olhar pela brecha da janela, eu vi alguém no telhado do vizinho", disse o menino. "Tu foi impressionado com a história que teu avô contou da Cuca, não foi?" perguntou ela. "Não, mãe. Eu não acredito nessas coisas não. Tem alguém lá mesmo." A mãe se levantou e foi até o quarto do filho e abriu a janela. Ficou olhando para cada canto do telhado. Mas ali não tinha ninguém. "Tava ali, mãe", falou Josué, apontando para o telhado. A mãe corajosa colocou a cabeça para o lado de fora para apurar mais a vista. A noite era silenciosa e tranquila. Josué tentava criar coragem para fazer a mesma coisa, mas ainda estava um pouco temeroso com aquilo que tinha visto. "Tem nada lá não, menino", falou Amanda. "Mas eu vi, mãe. Foi lá no telhado." Finalmente, criando coragem para pôr a cabeça para o lado de fora. Lentamente, ele olhou de um canto ao outro. Mas não havia mais nenhum sinal daquela criatura. Não tinha nada de anormal. "Tu foi impressionado com a história do teu avô. Isso sim. Amanhã eu vou dizer a ele que não conto mais essas histórias para tu não", disse a mãe. "Mas não foi isso não", falou o menino, como se tivesse ouvido um grande absurdo. "Tu ficou impressionado, menino. O que você viu pode ser um gato andando por cima dos telhados. Agora fecha a janela e vá-se embora dormir", disse ela, saindo do quarto do filho. Ele ficou ali, olhando a janela. Estava mais calmo, embora ainda duvidasse. Será que foi impressão minha mesmo? Se perguntava o menino, olhando a lua cheia daquela madrugada que acabava de começar. Que besteira minha. Essas histórias sempre foram contadas para assustar crianças, para dormirem cedo. E eu aqui feito um besta, acreditando nelas. Falou ele, tentando se convencer daquilo. Foi quando viu um barulho de algo caindo no chão do quarto.
O menino até se arrepiou e, quando olhou para trás, viu que apenas seus livros da escola tinham caído no chão, do lado da cama. Apanhou os objetos e, antes de fechar a janela, como por via das dúvidas, colocou a cabeça para o lado de fora e olhou mais uma vez. Viu o telhado do vizinho e nada tinha ali. Fechou a janela e se deitou. Mas quando olhou para a frente da cama, estava ali a mesma figura que vira no telhado do vizinho. Agora ele via claramente. Era uma velha em volta de vários panos, e sob a sua cabeça surgia aquele focinho longo, como de um jacaré. Era a Cuca. Mas para Josué era tarde demais. Sua mãe só veio da falta do filho lá pela hora do almoço, quando ele iria se arrumar para ir para a escola. Nunca mais se teve notícia daquele menino. A madrugada do Homem-Porco. Robson voltava à tarde pelas ruas de Ouro Preto, bairro de Olinda, em Pernambuco. Qualquer um que visse ele naquele fim de noite ia dizer na hora que ele estava bêbado de novo. Tinha ficado no bar da Acerola, mesmo depois que o local fechou. Aquele dia era quarta-feira de cinzas. Ficou conversando até tarde na frente do estabelecimento com seu Ailton, que também tinha exagerado na bebida. O amigo lhe contava como tinha sido o último dia de carnaval lá no Bacalhau do Batata. Lá pelas 10 da noite foi que seu Ailton decidiu ir-se embora. Aí não teve jeito para o homem. Foi embora também. Para chegar até sua casa, ele tinha que caminhar um bocado por uma estradinha de barro e subir uma ladeira. Quando chegasse em casa, ainda tinha por certo uma bronca da mulher, que sempre reclamava por ele chegar tarde. Vixe Maria, 10h15, a novela já terminou e a Mandinha deve estar doida porque eu não cheguei ainda. Pensava ele em voz alta ao ver o relógio. Mas ela tem que entender, disse ele, mas nem completou a frase e viu o chão começar a girar. Era o efeito do álcool. Não teve jeito. Desabou pro lado do mato que lhe amorteceu a queda. E ali mesmo apagou. Quando... Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Quando Robson acordou, sentiu frio e já soltou 2 espirros seguidos. A frieza da madrugada marcava 1:45 da manhã. Tinha dormido por algumas horas ali mesmo. E agora apressou foi o passo para subir a ladeira e chegar logo em casa. Que peste de ladeira! Reclamava ele enquanto fazia esforço para subir. Aquela hora não tinha mais um pé de gente no meio da rua. Seguiu preocupado, pensando na desculpa que daria à mulher. Mas no fim da ladeira, seus olhos viram uma coisa estranha. Só não se assustou porque estava muito bêbado. E seus olhos forçavam para ver o que era aquilo. Parecia que alguém estava curvado bem no meio da encruzilhada. Ouviu também algo feito um gemido fino, parecendo até um bicho. Com sua mente deteriorada pelo álcool, ele seguiu em frente. Pensou ser algum vizinho, acordado, ou até mesmo outro bêbado feito ele, que tentava chegar em casa. E quando se aproximou, parou e ficou a olhar de novo aquilo. Boa noite, saudou ele confuso. Mas a resposta foi um rosnado. Robson então apurou a vista e viu algo peludo. Oxe, é um cachorro? É? Perguntou ele. E de repente viu 2 olhos, feito fogo, surgirem daquela coisa. Foi aí que a criatura se levantou, revelando uma forma humana, apesar da aparência de animal. Um rosto que ele logo reconheceu como o rosto de um porco, só que um porco diabólico. Vixe Maria,
falou ele, e a criatura soltou um berro. Robson não pensou duas vezes e saiu dali correndo. A besta diabólica também saiu atrás dele. Sem raciocinar direito, ele se afastava cada vez mais de sua casa e já começava a pegar agora na estrada que dava para os sítios. O chão às vezes girava, querendo fazer ele cair, mas ele apertava os olhos e seguia em frente. Rezava para tudo que era santo e fez até promessa de nunca mais botar uma gota de álcool na boca. Então ele parou no meio da estrada e olhou para trás, mas não viu a criatura. O homem-porco havia sumido e parecia até mesmo ter evaporado no ar. A estrada era iluminada pela luz da lua. Ele olhou ao redor e teve medo se aquele mal-assombro tivesse arrodeado por dentro da mata para pegar ele ali. Imaginava que a criatura podia estar escondida em algum ponto daquela mata, mas nenhum som se ouvia. O vento, suavemente, soprava nas árvores. Será que isso é obra da cachaça? Disse ele apurando a vista. Então, ficou em dúvida se seguia em frente pelos sítios ou se voltava. Decidiu ficar por ali alguns minutos, apurando os ouvidos para ver se percebia algum som. Será que aquela criatura era real mesmo? Se perguntava. E se fosse real, será que sumiu no ar ou estava escondida por ali? Aquela dúvida reinava em sua mente, ainda deteriorada pelo álcool. Isso deve ser obra da cachaça. É isso mesmo. Porco que anda feito gente, disse ele para si mesmo, tentando se convencer que tudo aquilo tinha sido obra do efeito da bebida. Começou a voltar pelo caminho que tinha vindo correndo. No peito, o coração ainda batia, acelerado pelo medo. Mesmo assim, seguiu com cautela. A mata estava na calmaria. Eu vou parar com esse negócio de bebida, dizia ele. Mas de repente, ele olhou no chão e viu uma pegada estranha. Parecia mais a marca de casco. Foi então que, bem perto dele, ele escutou um guincho que fez a alma dele gelar. Ele conseguiu raciocinar que aquilo era o homem-porco e que a criatura não era obra da bebida. Naquela hora, ele ficou tão confuso que já não sabia em qual direção devia ir. Foi quando tomou o maior susto ao se virar para trás. Bem à sua frente estava aquele homem-porco. Ele pôde até sentir o cheiro podre de carniça que saía daquele seio. Quando a criatura ergueu os braços para lhe agarrar, Robson conseguiu correr. Dessa vez, pelo menos, ele seguiu em direção à sua casa. E quando ele olhou para trás, o homem-porco havia sumido novamente. Continuou correndo e logo chegou até a frente de sua casa. Ali, ele olhou para trás e viu a criatura aparecer lentamente, como se estivesse se escondendo e tramando um plano diabólico. Robson pensou que não podia chamar pela mulher, pois caso ela abrisse a porta, aquele ser bem podia entrar na sua casa. Correu então na direção do bar da Acerola. Mas quando chegou na beira da ladeira, ele parou. Sabia que bêbado ele não ia conseguir descer aquela ladeira correndo. Além do fato de suas pernas já estarem doendo depois de toda aquela correria. Fora isso, ainda estava sob efeito do álcool. O homem-porco então surgiu lá no começo da rua. O ser, vendo o homem parado, começou então a acelerar o passo. Robson, confuso, deu um passo em falso e caiu no chão. Foi exatamente nesse momento que o homem-porco tinha saltado em sua direção. A fera passou direto, caindo e rolando ladeira abaixo. Robson rapidamente se levantou e ainda viu a criatura rolando lá para baixo. Não pensou duas vezes e correu na direção de sua casa. E chegou gritando pela esposa. A mulher já estava com a porta aberta. "Tem um porco correndo atrás de mim feito gente", disse ele, entrando e trancando a porta. "Que desmantelo é esse, homem? O que é que tu estava aprontando nessas bebedeiras, hein?" perguntou a mulher. "Tem um homem feito um porco correndo atrás de mim, mulher", disse ele. A mulher
ficou calada, pois ela mesmo tinha escutado aquela correria. A princípio, ela até pensou ser uma desculpa do marido, mas lembrando desse fato, deixou que ele contasse o resto da história. Então, ele contou todo aquele aperreio que tinha tido com aquele homem porco. Começou hoje, homem, a quaresma. Tu não sabe que esse tempo não é tempo para se estar na rua de noite? A gente só sai se for para missa, disse ela. Ainda naquela madrugada, Robson contou novamente a mesma história para a mulher. No dia seguinte, ele estava lá no bar da Cerola contando aquela história assustadora para os seus amigos de copo. E foi lá que Robson ficou sabendo que seu amigo, Ailton, aquele mesmo que tinha ficado bebendo com ele até tarde da noite, tinha sido socorrido. O homem estava internado em estado grave lá no hospital do Recife. Disseram que a mulher dele encontrou ele todo quebrado no quintal de sua casa. E o povo acreditava que ele tinha caído lá de cima da ladeira da morte, pois tinha ficado bêbado e bebendo até tarde da noite. Quando soube disso, Robson decidiu não sair mais durante a quaresma e até mesmo ficou sem beber durante esse período. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Jefferson de Aquino. Moro em Euclides da Cunha, na Bahia. Esse caos aconteceu comigo no ano de 2019, mas exatamente na quaresma, entre um dia de quinta para sexta-feira. Morava e ainda moro na sede do município de Euclides da Cunha. Porém, toda a minha família é do povoado conhecido como Serra Branca. E a família da minha esposa na aldeia indígena Massacará, que fica a uns 35 quilômetros da sede. Sempre que podemos, vamos visitar nossos pais e amigos nos povoados. Porém, na quaresma de 2019, fui incumbido de levar uns papéis para minha sogra Teresa, que chamo com todo carinho de Dona T. Lá na aldeia Massacará, era ainda umas 5 da tarde e já o sol estava indo-se embora. Esse dia, minha esposa estava cansada do trabalho e falou para eu ir sozinho, pois iria mais rápido e retornaria logo. Peguei os papéis e fui. Em poucos instantes, pelo caminho do povoado Cipó, cheguei lá na casa de minha sogra. Porém, como gosto muito de conversar e brincar com meus sobrinhos, quando coloquei a cabeça para fora de casa, já era de noite. Ao olhar para o relógio, eram 8 horas. Me apressei e me despedi de todos, dizendo que já ia embora. Minha sogra, sempre preocupada, falou para eu dormir e deixar para ir no outro dia, pois era noite e ainda por cima tempo de quaresma. Eu sempre ouvia as histórias dos meus avós e tios e outras pessoas sobre coisas sobrenaturais que acontecem principalmente durante a quaresma. Eu sempre levava na brincadeira, pois nunca acreditei nessas coisas. Pensava que era apenas para colocar medo nas crianças ou algo do tipo. Quando estava saindo, minha sogra me chamou pelo nome de novo e insistiu para eu ficar. Quando percebeu que eu não iria ficar, apenas alertou: "Não vá pelas 7 curvas de Aribissé." Eu afirmei que não iria por lá, porque era um lugar muito isolado. Assim ela entrou e eu peguei a estrada. Chegando na encruzilhada, que tem a estrada pelo povoado Cipó, que seria a estrada de terra, e a outra seria a estrada das 7 curvas, que é um pouco mais longe, porém pegaria uma boa parte de asfalto, sendo assim mais rápido. As 7 curvas de Aribissé é bem conhecida por ser um ponto que dá para ver todo o município, além de ser um local lindo, e até em música de forró pé de serra já foi registrada citando ela. Era uma estrada muito usada antigamente e até hoje, pois é o principal acesso ao povoado de Aribissé, a sede do município, mesmo sendo perigosa pela longa subida e as curvas que são características de seu nome, agora já asfaltada. Mesmo com o alerta de minha sogra, eu decidi ir por ali. Acreditava que a questão da quaresma não iria fazer diferença nenhuma, pois sempre passava por ali altas horas da noite, retornando de festas com minha esposa, e nunca aconteceu nada de anormal. Eu andei até chegar em uma última encruzilhada, onde já daria acesso ao asfalto,
e ao virar a curva, me deparei com algo que até hoje não saiu de minha cabeça. Era um cachorro negro bem peludo e grande, que devia ter entre 1,80 m a 2 metros. Aquela criatura estava sentada feito um cachorro no meio da estrada e virada para mim. De princípio, achei que seria um animal qualquer. Porém, eu percebi que aquilo não era nada de normal. Eu fiquei olhando até que do nada subiu um calafrio na espinha e arrepiou os 2 braços. Foi a partir daí que eu caí na real. Percebi que de fato aquela criatura não era desse mundo e muito menos fruto de imaginação. Ele não se mexeu em momento algum, apenas respirando ofegante e com aqueles olhos negros. Eu me benzi e dei a volta e fui rezando e repetindo a oração do Pai Nosso até o povoado de Cipó. O que nunca entendi até hoje foi essa iniciativa de rezar, pois não era de meu costume. Parei num lugar para pedir água e saiu uma senhora muito educada e me deu um copo d'água e perguntou se eu estava bem, pois eu estava bastante pálido. Eu falei que estava bem, porém havia visto algo que não era normal e relatei o acontecido a ela. Ela, por sua vez, sorriu e falou que por essas estradas, no tempo de Quaresma, era normal de ver coisas assim. Eu agradeci a água e segui viagem. Chegando em casa, relatei tudo à minha esposa e ela ficou sem acreditar que eu teria ido até próximo à estrada das 7 curvas e retornado para vir pela estrada de chão pela questão de distância. Ela ainda falou que foi bom eu ter vivenciado isso, pois sempre duvidava dessas histórias de assombração. Agora estaria na mente e nunca iria esquecer de tal coisa. Já era meia-noite, tomei banho e me deitei, e não consegui dormir pensando no ocorrido. No outro dia, eram as 5 horas da manhã, quando retornei pelas 7 curvas para ver ao menos algum rastro do que eu tinha visto. Como tinha areia naquele local, além de não ter muito movimento, acreditava que manteria os rastros da noite. Porém, não tinha nada. Desde que ocorreu esse acontecido, evito sempre que posso sair na Quaresma sozinho à noite, até por essas estradas desse meu sertão. As coisas não iam nada bem para Fernanda, ali no sítio Tamboril, no Maranhão. Alguns meses atrás, ela e o marido Carlos tiveram muitas brigas. Ciumento, o homem imaginou que o filho que a mulher esperava não era dele. E depois de muitas brigas e ameaças, ele sumiu de casa um mês antes que a criança nascesse. Tinha-lhe abandonado grávida e com uma filha de 8 anos. Foi embora sem nem avisar. Mãe e filha agora se viam sozinhas e isoladas naquele sítio. Com seu orgulho, Fernanda não quis pedir ajuda aos pais que moravam na cidade vizinha. Tanto que acabou fazendo seu parto praticamente sozinha. De ajuda, teve apenas a filha Joana, que mesmo aterrorizada, fazia tudo o que a mãe lhe mandava. O parto não tinha sido nada fácil, e Fernanda tinha perdido bastante sangue. Assim, nasceu um menino que Fernanda deu o nome de Raimundo. Todo o resguardo foi cumprido por ela, mas Fernanda permanecia muito fraca. 4 meses depois do parto, não conseguia ficar muito tempo em pé. Sentia pernas fracas e tonta, e algumas vezes chegava a desmaiar. Quem lhe socorria era Joana, e que sempre estava ali a ponto para lhe ajudar. Quando Raimundo fez 5 meses, entrava a Quaresma, e Fernanda, cada vez mais, se mostrava fraca. Naquela noite, o pequeno Raimundo tinha dormido cedo. Ainda nem era 8 horas, e Fernanda e a filha se preparavam para se deitar também. Joana, eu vou terminar de lavar as louças e volto para me deitar. Vá logo, começando o Pai Nosso, disse Fernanda saindo, pois a pia ficava no lado de fora da casa. A noite estava fria. Naquela hora, apenas um vento algourento
soprava pelo lugar. Fernanda sentiu um arrepio e percorrer todo o corpo. Teve uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. E enquanto lavava os pratos, parecia sentir que alguém lhe observava de dentro da mata. A mulher olhou para a porta e decidiu ir ver se tudo estava bem dentro de casa, com a filha e com o bebê. Entrou em casa e viu que os 2 filhos dormiam tranquilamente. Viu a cama e sentiu o sono bater mais forte. Até pensou em deixar tudo na pia, mas sabia que aquilo podia atrair os bichos do mato. Mas ao passar pela porta, ela sentiu como se algo lhe dissesse para fechar. Pegou uma das chaves e fechou a porta. Estava ali, lavando os pratos, quando sentiu um fedor que logo reconheceu como enxofre. Levou um susto. De trás dela vinha aquele rosnado. E ao se virar, viu aquela criatura terrível. O cheiro de enxofre infestava todo o ar. E aquela caatinga vinha daquele cão demoníaco. A criatura parecia ter um sorriso diabólico em seu rosto. A mulher ficou paralisada. Fernanda já tinha ouvido falar nos cães da Quaresma, mas aquele era totalmente diferente daqueles causos que tinha ouvido. O ser tinha os olhos voltados para o interior da casa. Na hora, pensou em seus filhos dentro de casa. Ela conhecia aquelas histórias de lobisomens e criaturas que surgiam em época de Quaresma em busca de bebês não batizados. Que era criança pagã, disse aquele ser. Não tem criança aqui não, falou Fernanda mentindo. Eu deixo você viver, se me der o pagãozinho. Você é jovem e ainda pode ter muitos filhos, disse o cão. Não, meu filho não, disse ela, notando que seu pressentimento estava certo em trancar a porta. Vocês viventes são apegados a qualquer coisa que se mexe, não é? Esse bebê nem o saber ainda possui, disse o cão da Quaresma. A criatura estava quase entorpecida pelo cheiro do recém-nascido que vinha da mulher. O cão da Quaresma então se aproximou de Fernanda bem devagar. Foi quando a mulher começou a correr desesperadamente em direção à mata, mas nem meio chegou a entrar na mata e sentiu uma forte dor de cabeça, e foi quando tudo escureceu. Dentro da casa, Joana tinha se acordado com um barulho. Joana se acordou com aquele barulho no telhado. Alguma coisa tentava tirar as telhas. Mamãe? Perguntou a menina, estranhando aquele barulho na escuridão. Mas na cama ao lado, sua mãe não estava. Apenas seu irmãozinho dormia. Mamãe? Perguntou ela de novo. A menina olhou o relógio e eram mais de 10 horas da noite. Mas onde estava sua mãe? O barulho então parou. Tinha algo assustador no ar daquela noite e Joana conseguia sentir aquilo. Começou a sentir medo, foi até a porta e viu que ela estava trancada e que sua mãe tinha levado uma das cópias da chave. Alguém batia na porta. Mamãe, é a senhora? Perguntou a menina. Criança, sua mãe está desmaiada aqui fora. Abra a porta, disse a voz do outro lado. Ao ouvir aquilo, a menina ficou aperreada. Sabia que a mãe, de vez em quando, ficava tonta e desmaiava. Rapidamente, se apressou em abrir a porta. Mas de repente, parou. Quem era aquele homem que falava com ela do outro lado? Quem é o senhor? Perguntou Joana. Mas ninguém respondeu. A menina não sabia o que fazer. Estava em pânico. Pensava na mãe e o que poderia ter acontecido com ela.
Pegou a outra cópia da chave que ficava ali pendurada e quando ia abrir, ouviu um som de ronco. Em seguida, veio aquela pancada na porta. "Abre essa porta, sua maldita", disse a mesma voz que falava, só que dessa vez com muita raiva. A menina recuou, correu até onde estava o irmão e baixinho começou a chorar. Quando Fernanda acordou, já era de manhã e logo o sol forte incomodava os olhos. Lembrou-se do cão da Quaresma. Olhou de um lado em outro em busca daquele cão demoníaco. Mas o dia estava tão claro e o sol brilhava tão intenso que fazia a noite anterior parecer apenas um pesadelo. Muito fraca e criando forças, caminhou até a porta. "Mamãe", disse a voz de Joana dentro da casa ao ouvir aquele som da chave na porta. "Oi, filha", respondeu Fernanda com a voz fraca. A menina abraçou a mãe e foi logo lhe contando sobre a noite macabra que tinha passado. Fernanda tinha desmaiado e ficou desacordada por horas, tanto que já era quase 3 da tarde e as crianças tinham ficado ali dentro da casa trancadas. Por sorte, Joana tinha feito uma mamadeira de Raimundo, senão o menino teria passado horas e horas sem comer. A mãe contou sobre seu encontro com o cão da Quaresma. Mesmo fraca, Fernanda fez uma comida para ela, para a filha e fez a mamadeira de Raimundo. Mas a todo momento ela pensava em seu encontro com a criatura. Sabia que devia batizar o filho o mais rápido possível, pois o cão da Quaresma, com certeza, voltaria naquela noite. Ela tinha visto o resultado que o cão da Quaresma tinha feito em cima do telhado. Tinha arrancado várias telhas. Sabia que não podiam passar aquela noite ali. Fernanda arrumou as coisas do bebê e logo saíram. À tarde já ia embora, enquanto Fernanda seguia com o filho nos braços e Joana a seguindo. O problema era que Fernanda não conseguia andar rápido. De repente, a menina viu um vulto negro com uma fumaça surgindo atrás delas. "Olha, mãe", gritou Joana, apontando para aquela entidade. No desespero, Fernanda começou a correr com o filho nos braços, mas logo parou. Joana, pegue o Raimundo", disse a mulher, demonstrando estar passando mal. A menina, rapidamente, pegou o irmão nos braços e viu a mãe desabar no chão. "Mamãe", gritou ela. "Vá, leve Raimundo até a igreja. É só seguir pela estrada", disse Fernanda, quase sussurrando. A menina estava muito assustada. "Eu não sei ir sozinha, mãe", disse ela. "É só não entrar na mata. Vá sempre em frente que logo vai ver a igreja. Estamos perto", ordenou a mãe, ainda no chão. Mas foi quando a menina viu à sua frente aquele cão demoníaco. Não tinha para onde correr. Em seus braços, Raimundo dormia calmamente. Nessa hora, o cão da Quaresma saltou sobre a menina, com a boca aberta na direção do bebê. Joana fechou os olhos, mas apenas sentiu um vento passar por ela. O cão da Quaresma ainda não tinha se materializado totalmente. Apenas seu espectro estava ali. "Corre, Joana", disse Fernanda. Foi então que a menina apressou o passo. Andava depressa pela estrada, com medo de derrubar seu irmão no chão. Sentia apenas como algo gelado passando a todo momento por dentro dela. Era o cão da Quaresma que saltava sobre ela a todo momento tentando lhe atingir. "Você não vai conseguir, maldita. Eu vou devorar a carne desse pagão", dizia o cão da Quaresma. Mesmo aterrorizada, Joana não parava um só momento. Temia que o que a besta falava acontecesse. Os últimos raios de sol desapareciam no céu. E já algumas estrelas podiam ser vistas. Foi quando Joana viu a igreja. Estava aberta, olhou para trás e viu na boca da mata o cão da Quaresma vindo em sua direção, já em sua forma corpórea. A criatura tinha reduzido a velocidade. Sabia que tinha perdido sua presa. Joana entrou na igreja gritando.
e contou a todos o que tinha acontecido. Logo, alguns fiéis saíram em socorro de sua mãe. O padre, aterrorizado com a história, pegou a criança nos braços e, acompanhado de outros fiéis, tratou de organizar o batismo de Raimundo. Fernanda foi encontrada por um grupo de fiéis e levada para casa, onde recebeu os cuidados. Ela se recuperou bem e voltou às tarefas de casa, sendo ajudada pela filha Joana, no cuidado do pequeno Raimundo. Elas nunca mais tiveram notícias do cão da Quaresma de novo. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.